só quando a gente está abastecido. O nosso glória deve sair quando a gente está passando também os momentos de privações, momentos de excepções. Porque o mundo, meu querido, ele só glorifica Mamon quando está com o bolso cheio de dinheiro. E nós temos que glorificar Jesus, meu querido, independente da situação que a gente passa. Porque os nossos irmãos passavam coisas piores do que a gente passava, mas não deixavam de glorificar o nome santo do Rei. Eles diziam que até aqui o Senhor me ajudou. Então até aqui Deus tem nos ajudado também a chegar no culto, e graças a Deus por isso. Se Deus preparou, meu querido, banquete, eu tenho certeza que Ele vai servir aqui nessa noite, e vai te alimentar em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Os nossos irmãos também que estão chegando nesse momento, Deus abençoe você poderosamente. A você que está aqui junto com a gente, através do YouTube, através da nossa rádio, Deus abençoe, meu amado, você. Em nome de Cristo Jesus, vamos comer nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, meu amado, tem um pão sem fermento para te dar, como é costume desse ministério, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Nós, meu amado, sempre saímos com a barriga cheia, se alimentando da palavra de Deus, porque Cristo Jesus nunca despediu ninguém, meu amado, sem ter alimentado. Então nessa noite nós vamos comer pão sem fermento, vamos se assentar na mesa do Rei mais uma vez, e vamos comer, meu amado, porque Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos se colocar de pé, igreja, vem cá, servo do Senhor, oh glória. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Quem já sentiu a presença do papai aí? Papai é bom, né? Em nome de Jesus Cristo. Queria saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão chegando através do YouTube, através da rádio. Seja muito bem-vindo, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida. Mas sem mais demora, amado irmão, pega a poderosa palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 23. Mateus 18, 23. Quem for achando vai dando um sinal aí para Jesus, em nome de Jesus. Mateus 18, 23 em diante, diz assim a poderosa palavra de Deus. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse, se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Ele, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
indignado o Senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um ao seu irmão as suas ofensas, diz a palavra de Deus. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, todos nós que somos amantes da palavra de Deus, já lemos essa passagem, aonde Jesus fala do credor incompassivo. Amado irmão, e sobre esses versículos trago uma palavra da parte de Deus, debaixo do tema: somos perdoados para perdoar. Vou repetir o tema: somos perdoados para perdoar. Irmão, por que isso? Irmão, falando acerca de perdão, já viu que muitas vezes a gente quer o sim de Deus, mas diz o não para o irmão. Em relação ao perdão, muitas vezes a gente quer ouvir o sim de Deus, mas a gente diz não para o nosso irmão. E aí a palavra de Deus diz que existia um rei, e esse rei é alguém tremendo. Ele tinha algo para receber de alguém. Só que Jesus disse que essa parábola, ela pode se comparar ao reino dos céus. Irmão, olha só. Quem crê que no reino tem um rei? Então, olha só. Aqui a gente já aprende algo. Muitos vão perecer por não imitar o seu rei. Olha só, porque o rei era quem ia receber algo do seu servo, e esse servo não tem como lhe pagar, e o rei vai perdoá-lo. Então muitas pessoas vão padecer por não imitar o seu rei, o rei que tem no reino dos céus. Por quê? Porque o rei vai dar o exemplo para o servo do que deve fazer. Jesus veio na cruz do Calvário e nos deu exemplo. Nos perdoou. Para quê? Para perdoarmos o próximo. Então a primeira coisa que a gente aprende, muita pessoa vai perecer, vai pagar caro por não imitar o seu rei. Porque o rei vai usar com ele de misericórdia. E aí a Bíblia diz que basta ao seu servo ser igual ao seu Senhor. Então, se o nosso rei nos perdoa, quem somos nós para não imitá-lo? Porque muitos até chamam Jesus de rei, mas não imitam a ele. Muitos chamam Jesus de Senhor, mas não obedecem a ele. Jesus diz em Lucas capítulo de número 6 e versículo de número 46: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu vos digo? Então, não basta a gente chamar Jesus de rei, a gente tem que imitá-lo. Não basta a gente chamar Jesus de Senhor, a gente tem que obedecê-lo. A gente deve seguir o seu exemplo. E aí olha só, a Bíblia diz que um dia esse rei decidiu fazer uma prestação de contas. Irmão, a Bíblia não diz que tinha um dia, uma hora marcada. A Bíblia diz que de repente ele decidiu fazer essa prestação de conta. Irmão, tem uma prestação de conta que a gente vai ter que dar a Deus, e ela é real. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele
em quem hemos de tratar. Então olha só, a prestação de conta diante de Deus, ela é real. Ninguém sabe quando, mas ela vem. E aí a pergunta que eu quero fazer é: e se a nossa prestação de conta for hoje, como é que a gente está diante de Deus? Se Deus olha lá de cima e resolve: eu vou chamar o irmão A para ele prestar conta diante de mim hoje, porque não tinha hora e não tinha dia marcado. Ele resolveu de uma hora para outra chamar o servo: ei, aquilo que tu me deve, aquela pendência, tu já resolveu? Aquele pecado, tu já confessou? E se a nossa prestação de conta for hoje, como é que está a gente diante de Deus? Aí olha só, irmão, vamos seguir para chegar aonde eu quero. Sabe o que é interessante? É que muitos não querem prestar conta a Deus. Muitos não querem prestar conta ao pastor. Só que essa prestação de conta só se torna dificultosa quando a gente tem orgulho no coração. Aí olha só, mas vamos seguir para me chegar no cerne da mensagem onde eu quero. E olha só, a Bíblia diz no versículo de número 25: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se fosse paga. Olha só, então, ele tem uma dívida com o rei. Só que essa é uma das dívidas que ele tem. Porque esse homem ele tem duas dívidas. Uma fora e uma dentro de casa. Vou explicar e vou trazer a revelação. Ele tem duas dívidas. Uma para com o rei e uma para com a sua família. Por quê? Porque ele não era um bom esposo e nem um bom pai. Porque olha só, Paulo diz que quando a gente não cuida da nossa família, nós somos pior do que os infiéis. Então ele tem duas dívidas, uma para com o rei, que ele está devendo os 10 mil talentos, e uma dentro de casa com a sua família. Porque ele era um mau esposo e um mau pai. Aí olha só, irmão, por ele não pagar, preste atenção, por ele não cumprir o seu papel, toda a sua família vai perecer. Porque olha só, a dívida é dele, mas aí como ele não tem como pagar, o rei manda pedir ele, a esposa e os filhos. Tá vendo como a gente tem que cuidar da nossa família? Porque ele tem duas dívidas, uma para com o rei e uma para com a família. Muitas vezes a gente não deve na praça, e é certo isso, mas a gente deve dentro de casa. Como pai, como filho, como esposa, como filha. E aí aqui é onde eu quero entrar. Irmão, sabe uma das coisas que mais destrói família? Sabe o que é? Ocultar as coisas uns dos outros. Aí eu faço uma pergunta para nós nesta noite. Será que a mulher e os filhos sabiam da dívida que ele tinha? É aqui que eu quero começar a mensagem. Será que a mulher e os filhos sabiam da dívida que ele tem? Ou será que todo mundo foi pego de surpresa? Porque, irmão, uma das coisas que mais destrói as famílias e casamentos hoje é a falta de comunicação entre o marido e a mulher. Porque sem a falta de comunicação se tornam dois estranhos dentro de uma mesma casa. E aí olha só, a Bíblia está recheada de maus exemplos, de maus maridos e maus pais. Mas eu quero trazer apenas um, para encurtar, para a gente dar sequência. Acã, Josué capítulo de número 7, vai dizer que Acã fez aquilo que não agradava aos olhos de Deus. Eles vão guerrear, e Deus diz: vai, vocês vão ganhar a batalha.
E aí acontece que eles levam bem pouquinho soldado para não cansar o exército. E aí chega lá, leva um couro do inimigo. Aí vem Josué com os sacerdotes, coloca a cara no pó e fico se perguntando, mas Senhor, o que aconteceu? Aí Deus aparece e diz, ei, tem um anátema no meio de vós. E aí, Deus diz para santificar o povo. Para santificar o povo, para tirar o anátema do meio. Aí olha só, aí a Bíblia diz que Deus vai fazer tribo, depois vem família, casa e homem. Aí olha só, aí Deus vai fazendo a peneira, vai passando, chega na casa de Acã. Aí Josué diz para ele, ei filho meu, me conta tudo, não me esconda nada. Mas aonde eu quero chegar é agora. Porque o problema é que Acã escondeu o que não podia dentro da sua tenda. Ele escondeu o que não podia da sua família dentro da tenda. Irmão, muitas vezes a nossa casa está uma bagunça porque a gente está escondendo coisa lá dentro. Escondendo de quem? Talvez está escondendo da mulher. Muitas vezes está escondendo do marido. Muitas vezes está escondendo dos pais. E está tudo enterrado debaixo da tenda. No meio da tenda, está dentro de casa. E aí, por causa disso, as filhas e os filhos dele vão ser apedrejados até a morte. Então, irmão, quando a gente oculta, quando a gente esconde alguma coisa dentro de casa, tem uma grande chance da nossa família ser destruída. Mas aí, Jesus é tremendo. Jesus bate na gente, mas ele dá um exemplo. Aí tem um casal tremendo dentro da Bíblia. Deus me fez lembrar de um casal tremendo dentro da Bíblia. Sabe quem? Manoá e sua esposa. Porque olha só, Juízes capítulo de número 13. A Bíblia vai dizer que a mulher de Manoá era estéril. E aí não pode gerar, não pode ter filho. E aí, de repente, ela recebe uma visita. O anjo do Senhor visitou a casa dela. E aí, para encurtar a história, ele libera uma bênção sobre ela, dizendo que ela vai gerar. E o menino vai ser nazireu de Deus. E aí não vai poder fazer algumas coisas com o menino. Mas eu vou deixar para você ler Juízes capítulo de número 13. Aí, só que o interessante, aqui onde eu quero chegar. Quando o anjo aparece, ele aparece somente para a mulher de Manoá. Manoá não vê o anjo. Mas sabe o que é interessante? A mulher de Manoá, ela não oculta a visita do anjo. Ela vai e conta para ele, ó, o anjo me visitou. Ela vai contar para ele o que aconteceu, ó, o anjo me visitou. E sabe o que é interessante? É que ela é tão fiel ao marido, que ela vai dizer, tintim por tintim, aquilo que o anjo disse. Ela não ocultou nada dele. E sabe o que é interessante, meus pastores que aqui estão? O que ela viu, ela contou para o marido e não para as vizinhas. O que ela viu, ela contou para o marido e não para as vizinhas. Porque tem muita família hoje que a vizinha sabe mais o que está acontecendo que o próprio marido. Porque ela vai contar para o marido e não para a vizinha. Irmão, conte para a esposa e não para o vizinho. Porque é isso que destrói a família. A pessoa está dentro de casa, mas a pessoa sempre é a última a fazer. E aí, ela faz o quê? Ela conta para ele, ó, ele me visitou. O anjo do Senhor me visitou. Eu não sei de onde ele vem, nem sei o nome dele, não perguntei. Aí, vamos desenrolar a história. Aí a Bíblia diz que Manoá se prostra e vai orar a Deus. Irmã que está aqui nessa noite, irmã que está me ouvindo, se você contar o problema que está acontecendo para o seu marido, ele vai orar. E o anjo vai responder. Aí olha só, aí por que não desenrola a situação na sua vida? Porque muitas vezes você esconde do seu marido o que está acontecendo. Muitas vezes você esconde da sua mulher o que está acontecendo. E aí o anjo não desce. Por quê? Porque daí um esconde do outro e ninguém ora. E aí o mais interessante é que Manoá vai orar por uma causa interessantíssima. Como criar o seu filho. Ele vai dizer mais ou menos assim, ei, Senhor, manda mais uma vez o anjo aqui, para que a gente saiba como cuidar desse menino que há de vir. Aí eu pergunto para os pais e para as mães, ei, tem orado para como criar seus filhos?
Tem orado buscando direção de Deus para criar os seus filhos? Irmão, isso aqui é beabá de família. É princípio de família. Aí olha só, o que acontece? Às vezes, a gente não quer contar o que está acontecendo dentro de casa. E se a gente não contar as coisas mínimas, que dirá as grandes? Porque às vezes, irmão, dentro da nossa casa, preste atenção, dentro da nossa casa, a nossa mesa está tão farta que não tem espaço para o pão de Jesus. Quer dizer o quê? Muitos deixam de alimentar suas esposas espiritualmente. Mas aí também tem um lado B. Muitas vezes o varão esquenta a barriga no fogão de Jeová e quem não quer comer é a esposa. Irmão, todos nós, como famílias, temos direitos e deveres. Aí, mas não há hora. Eu vou orar para ver como é que eu devo criar o meu filho. Irmão, tenha uma vida de oração e os seus filhos vão sempre estar no caminho de Deus. Às vezes, a gente reclama dos filhos. Ah, meu filho é assim, a minha filha é assim. Mas foi a gente que não soube orar para Deus guiar a gente. Aí olha só. Vamos dar sequência. Então, irmão, fica esse exemplo de manual para você e sua esposa. Que não haja segredo dentro da sua casa. Que não haja segredo dentro da sua família. Porque, irmão, só esconde algo quem não tem caráter de confessar. Aí olha só, sabe por que muitos casamentos acabam? Porque não convidam Jesus para as bodas. Irmão, quem resolveu o problema do casamento de Caná da Galileia foi Jesus. A falta de vinho, quem supriu foi Jesus. Por isso que muitos casamentos acabam, por quê? Porque não convidam Jesus para estar nas bodas. Não convida Jesus para estar na festa. E aí o que acontece? Acaba o vinho, Maria não consegue transformar água em vinho, mas Jesus consegue. Irmão, se Maria pudesse fazer alguma coisa por nós, ela mesma teria transformado a água em vinho, não tinha pedido para Jesus. Como assim, irmão Dudu? Às vezes a gente convida as pessoas erradas para o nosso casamento. A gente dá prioridade para as pessoas erradas e esquece de chamar Jesus. Porque quando falta vinho, não é Pedro, Tiago, João, é Jesus que vai resolver. Quando tiver um problema dentro de casa, é Jesus quem resolve. Mas aí tem um detalhe. Se convida Jesus e os homens de Deus que andam com Jesus. Então, irmão, quer dar um jeito na sua vida, quer dar um jeito na sua família, convida Jesus para fazer parte dela. Quer acabar com o problema dentro de casa? Coloca Jesus no centro. Começa a ouvir Jesus. Começa a convidar Jesus para os seus momentos de alegria. Não lembra de Jesus só quando Lázaro morrer. Porque eu acho Marta, Maria é tremendo. Jesus é Senhor da vida delas antes da morte, durante a morte e depois da morte. Elas chamam Jesus de Senhor antes da morte de Lázaro, durante a morte de Lázaro e depois da morte de Lázaro. Que a gente venha chegar nesse patamar. Jesus venha ser o Senhor da nossa vida em qualquer situação. E que a gente não venha lembrar de Jesus só quando a gente estiver diante dos sepulcros da vida. Porque muitos são assim. Só lembra de Jesus quando está no deserto. Quando está na bonança, não convida Jesus para ir lá partir o pão na nossa vida. Mas vamos seguir em nome de Jesus. Olha só o que diz, versículo de número 26. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Olha só, ele vai chamar aquele que deve, vai chamar o seu rei de Senhor.
mas não vai imitá-lo. Lembra que Jesus disse? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Lembra de Tiago e João? Quando Jesus manda eles ir para a aldeia dos samaritanos, eles chamam Jesus de Senhor, mas queriam descer fogo como Elias desceu. Então eles chamavam Jesus de Senhor, mas na verdade eles ainda estavam imitando Elias. Irmão, que a gente venha imitar Jesus. Que a gente venha chamar Jesus de Senhor, não por hipocrisia. Porque a partir do momento que eu chamo Jesus de Senhor, eu tenho que imitá-lo. Aquele que diz estar nele, tem que andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, tem que perdoar como ele perdoou. Aí olha só, vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só, vamos lá. Irmão, ele suplicou perdão. E o rei perdoou a ele. Mas só que olha o que a Bíblia diz, o interessante. É que a Bíblia vai dizer que quando ele perdoou, ele soltou. Por que soltou? Porque ele estava preso. Aí olha só, sempre que nós não perdoamos o irmão, nós mantemos o irmão aprisionado. Sempre que a gente não perdoa o nosso próximo, a gente mantém ele aprisionado. Nas cadeias. Na cadeia da culpa. Na cadeia da tristeza. Então quando eu não libero o perdão, eu deixo o meu irmão aprisionado. Porque e perdoou e soltou. Olha só. Sabe por que muitas vezes Jesus, preste bem atenção, sabe por que muitas vezes Jesus não levanta a gente para fazer a obra? Sabe por quê? Porque a gente ainda não confessou que é pecador. Vou repetir, vou trazer a revelação. Sabe por que muitas vezes Jesus não levanta a gente para fazer a obra? Porque a gente ainda não confessou que é pecador. Lembra a pesca maravilhosa? Jesus só vai dizer para Pedro que ele vai ser pescador de homens depois que Pedro disse: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Então às vezes Deus não levanta a gente dentro da casa de oração porque a gente tem pendências diante de Deus. Aí olha só, conclusão do versículo de número 27, para a gente dar sequência, para a gente andar no texto. Olha só, a conclusão é: somos perdoados. Versículo 27, vamos ler de novo. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então a conclusão do versículo de número 27 é: somos perdoados. Para quê, irmão Dudu? Versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançou mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então olha só, nós somos perdoados para quê? Para perdoar. Porque no versículo de número 27 ele foi perdoado, mas para que ele foi? Versículo de número 28, para que ele também viesse liberar perdão. Aí olha só, só não perdoa, irmão. Só não perdoa o irmão quem não sabe o preço do perdão. Eu só não consigo liberar perdão para o meu próximo se eu não sei realmente o preço do perdão. Olha só, será que a gente tem conseguido perdoar o nosso próximo? Será que a gente tem conseguido fazer isso, irmão? Valorizar aquilo que a gente recebeu. Porque a partir do momento que eu não perdoo, eu também não recebo o perdão de Deus. Só que aí dentro do ser humano fica aquela guerra. Ah, mas foi ele quem errou.
Foi ele quem me magoou, foi ela que me magoou. Aí a gente não toma a iniciativa. Irmão, quem pecou foi Adão e não Deus. Mas quem buscou a reconciliação foi Deus e não Adão. 2 Coríntios capítulo de número 5. O ministério da reconciliação. Deus foi a parte ofendida lá no Éden, mas foi ele que desceu lá embaixo para procurar Adão. Então a gente não tem culpa para não perdoar. Foi ele quem me magoou. Perdoe você. Aí olha só, vamos prosseguir. Versículo 29 e 30. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha só, irmão. Ele recebe algo de Deus, mas não consegue transmitir aquilo que ele recebeu. Ele recebe o perdão, mas ele não consegue perdoar. Irmão, já parou para se perguntar por que muitas vezes a gente não perdoa? Mas por que muitas vezes a gente não consegue perdoar? A gente vai encontrar 6 respostas dentro do próprio texto aqui. Primeiro, por que a gente não perdoa? Porque a gente ainda não imita o rei. A primeira é essa. Vou trazer dentro do texto 6 explicações por que a gente não perdoa. Primeiro, porque a gente ainda não imita o nosso rei. Quer dizer, irmão, não adianta você dizer: eu imito Jesus, mas não perdoa. Não adianta eu dizer: ó, eu sou discípulo, mas não perdoo. Segundo ponto, não temos íntima compaixão pelo próximo. Uma compaixão que não é de fora, ela é de dentro, é íntima, de interior. Muitas vezes a gente não perdoa, sabe por quê? Porque o nosso interior está endurecido. A gente não consegue ter compaixão pelo próximo. Olha só, terceiro ponto, porque a gente não perdoa. Não gostamos de soltar, de libertar as pessoas. A gente não consegue perdoar, por quê? Porque a gente não gosta de ver os outros livres. Porque ele não soltou o seu conservo, pelo contrário, ele não perdoando, ele o acorrentou, o amarrou, o prendeu. Então muitas vezes a gente não consegue perdoar porque a gente não quer ver os outros livres. Quarto ponto. Por que muitas vezes a gente não libera perdão? Porque a gente é carnal. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele viu o conservo, ele sufocou. Já viu, irmão? Quantas vezes a gente sufoca as pessoas, não liberando para elas o nosso perdão? Em vez de perdoar o próximo, a gente sufoca ele. Sendo que a dívida do próximo para com ele era nada comparado à que ele tinha segundo o rei. Ele devia 10.000 talentos e o conservo devia 100 dinheiros. Por que isso? Porque às vezes a gente é carnal. A gente gosta de sufocar as pessoas. Gosta de tirar o ar da pessoa. Gosta de ficar pressionando a pessoa. E tudo isso acontece por quê? Por falta de liberar perdão. Aí olha só, quinto ponto, porque a gente não libera perdão? Porque somos malvados. Versículo de número 32, o rei vai chamar ele de servo malvado. Quer dizer, por que a gente não perdoa? Porque a gente é mau. Está aqui, ó, está na Bíblia. Por que eu não perdoo? Porque eu sou mau. Eu não perdoo porque eu quero ver o meu irmão sofrer de propósito.
Eu não perdoo porque a minha natureza ela é mal. Jesus não diz que o coração do homem é mau? Então eu não perdoo por quê? Porque eu sou malvado. Eita, meu Deus. E o sexto ponto é que a gente não perdoa. Porque a gente não tem misericórdia do próximo. Nós queremos a misericórdia para nós, mas não sabemos exercer misericórdia para com o próximo. Eu quero para mim o perdão de Deus, mas eu não quero liberar o meu perdão para o próximo. Falta o que dentro de nós? Misericórdia. Sendo que a misericórdia, ela sobressai ao juízo. Irmão, que a gente venha aprender a ter misericórdia dos outros. Que a gente venha aprender a ter misericórdia da gente mesmo. Porque a partir do momento que eu não libero perdão, eu também não sou perdoado. Então, quando eu não faço bem, eu não recebo bem. Eu vou dizer para você agora a primeira frase que Deus me deu dessa mensagem. Olha só. A falta de perdão é um veneno que nós mesmos bebemos. A falta de liberar perdão é um veneno que eu mesmo bebo para estar me matando diante de Deus. Na sexta-feira de madrugada o Senhor trouxe essa frase ao meu coração e aí eu não dormi mais. Comecei a anotar o que o pai estava falando, fui dar uma olhada no texto, e a primeira coisa que ele disse foi isso. A falta de perdão é um veneno que a gente mesmo bebe para se matar. Então, irmão, muitas vezes, preste bem atenção, muitas vezes a gente morre na fé, não é por culpa do irmão, é culpa nossa. Às vezes a gente está morrendo na fé porque falta liberar perdão para receber perdão para ter vida. Então, irmão, que nessa noite você venha parar de beber veneno. Vou repetir para ficar cravado no seu coração. Que nessa noite você pare de beber veneno. Pare de reter o perdão e libera logo esse perdão em nome de Jesus. Irmão, olha só, quem bebe veneno, literalmente falando, uma vez, duas vezes até escapa, da terceira não passa. Às vezes a pessoa vai lá e toma 50 comprimidos e 1 litro de cachaça para se matar. Uma vez ela escapa, duas vezes quem sabe, mas a terceira é quase de certeza é óbito. Então quem sabe você já não perdoou uma vez. Quem sabe você já não perdoou duas vezes. Quem sabe se você não perdoar, já sabe o que vai acontecer. Irmão, para de beber veneno, irmão. Começa a beber da água de Jesus. Pare de tomar veneno para a sua alma e tome da água que Jesus quer te dar. Vomita para fora o veneno, irmão. Porque senão você vai acabar morrendo. Versículo de número 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aí agora ele traz de novo. Alguém vai lá e conta. Alguém vai lá e conta o que ele fez. Não parece o Espírito Santo na nossa vida? Quando a gente não quer liberar perdão, aí o Espírito Santo vai e fala ao rei, a Jesus Cristo, ó, o irmãozinho lá não quer liberar perdão. Aí Jesus vem e dá uma prensa na gente. Rei, não te esquece que eu te dei o exemplo. É o que ele está falando aqui no versículo de número 33. Ó, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? E o rei está dizendo para ele, tu deve me imitar. Mas ele só fala isso porque alguém foi lá contar para ele. Mais uma vez, não pode haver segredo. Porque senão,
não há transformação. E aí olha só, versículo de número 34. Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Então olha só, uma coisa que a gente aprende, toda vez que nós não liberamos perdão, a gente deixa Jesus indignado. Está aqui, ó, o rei ficou indignado. Por quê? Porque ele não liberou perdão. Então, toda vez que a gente não libera o perdão, a gente corre um sério risco de deixar Jesus indignado com a gente. Está aqui, não é heresia, está aqui, ó. O rei ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque ele deu exemplo e o servo não fez igual. E aqui, se a gente tivesse tempo, a gente abriria um leque para muitas outras coisas. Mas hoje eu quero me referir só ao perdão. Então, olha só, não liberou perdão, indignou o rei. E o mais interessante é, depois que ele já tinha conseguido a liberdade, ele voltou a ser preso. Ele já estava livre. Ele já estava indo embora, com a família a salvo. Mas aí Jesus coloca alguém no nosso caminho para ver se a gente aprendeu a lição. Aí, como a gente não aprendeu a lição, ele prende nós de novo. Por quê? Ele liberou, ele perdoou, mas ele botou alguém no caminho para ver se a gente aprende. Às vezes a gente está no deserto. Aí Jesus, pela misericórdia, tira a gente de lá. Só que aí ele vai colocar uma situação na nossa frente para ver se a gente aprendeu com o deserto ou não. Irmão, ele já estava livre, mas só porque ele não soube libertar, ele voltou a ser aprisionado. Não está entendendo, irmão? Irmão, ele já estava livre, mas porque ele não quis livrar o irmão, ele voltou a ser preso. Mas vamos lá que o tempo está acabando. Versículo de número 35. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão, eu encerro aqui. Olha só, a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. O rei vai fazer a mesma coisa com a gente se a gente não perdoar. Mas não é de qualquer maneira. É do coração e não da boca. Olha só, é um perdão que procede do coração e não só dos lábios. Do coração e não da boca. Porque, olha só, o perdão segundo Deus está lá em Miqueias 7,19. Quando ele vai jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Quer dizer, o perdão segundo Deus é aquele que eu perdoo e 5 minutos depois eu não jogo na cara. Porque o perdão segundo do homem é assim. Eu piso no pé do pastor Gabriel. Ele diz que me perdoa. Mas daqui 5 minutos ele me joga na cara. Ó, tu me pisou no pé. Isso é o perdão que procede dos lábios. Agora o perdão que procede de Deus é aquele que sai do coração. Que a gente nem se lembra mais. Por quê? Porque os puros, os limpos de coração, verão a Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você e encerro. Como é que a gente vai descobrir que a gente perdoou verdadeiramente uma pessoa? Já parou para analisar isso, não? Como é que eu vou saber que eu perdoei verdadeiramente uma pessoa? O verdadeiro perdão é quando a gente ora pela pessoa que nos feriu. Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro perdão. É quando a gente tem a capacidade de orar por aquele que nos feriu. Esse é o perdão segundo Deus. Irmão, que a gente venha perdoar, que a gente venha buscar em Deus esse perdão, que nos leva a orar por aquele que nos machucou, por aquele que nos caluniou, por aquele que fofocou da gente, por aquele que quis o nosso mal. Esse é o verdadeiro perdão, quando eu consigo orar para ver o bem daquele que me feriu. E não esqueça, somos perdoados para perdoar. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Rei. Se alimentou aí, meu irmão? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu queria agradecer a todos os nossos irmãos que estavam conectados nesse momento. Deus abençoe poderosamente. Não esqueça, amanhã, programa Meio-Dia com Jesus. A partir do meio-dia você é o nosso convidado em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Os nossos irmãos que vão participar da ceia, não esqueça, amanhã a partir das 19 horas lá no monte, amém? Vão participar da ceia e lavar os pés dos irmãos em nome de Cristo Jesus, nosso Rei, como é de costume. Que o Senhor vai te dar graça, meu irmão, poderosamente, venha te encher com o Espírito Santo de Deus, que você venha ser um vaso usado por Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Deus abençoe a todos que estão sempre nos seguindo, meu amado, nos acompanhando. Não esqueça, provavelmente a gente está saindo, eu estou saindo, né? Não sei se alguém mais vai sair. Eu estou saindo do WhatsApp. Se houver essa atualização verdadeira que eles estão falando, que eles vão pegar toda a conversa da gente, provavelmente isso vai acontecer, e vão sondar toda a conversa e basear a nossa conversa naquilo que eles querem vender para a gente. A minha cabeça não é cabeça de gado, então eu vou sair de lá em nome de Cristo Jesus. Amém? A gente está aderindo lá para o Telegram. E se o Telegram começar assim também, a gente volta só para a chamada da TIM mesmo, da Claro. E se também começar com baboseira, a gente quebra o celular e joga fora. Em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Os apóstolos não precisavam de celular, então nós já estamos se acomodando demais. Em nome de Cristo Jesus, nós vamos dar um jeito nessa raça de Satanás que está por trás disso, que acha que toda cabeça de ovelha é cabeça de gado. Aqui não, que nós somos cabeça de ovelha. E nós não vamos estar, meu querido, dando as nossas informações para ele estar ganhando dinheiro em cima da nossa conversa. Então vai catar coquinho lá no quinto dos infernos, essa raça do diabo, que tenta, meu querido, enganar essas pessoas que realmente, né, talvez alguns não vão dar bola. O que tem? Ficar sondando a minha conversa, né? Então é vídeo que você vai mandar, confidencial, eles vão saber de tudo. Então isso que vai passar, né, a todas as pessoas que vão estar aí, qualquer conversa, eles vão estar sabendo. Então antigamente era só a justiça que poderia ter acesso a isso, e hoje não é mais. Então se acontecer essa atualização, já fique sabendo, meus irmãos que me acompanham, que eu vou estar banindo o WhatsApp das minhas conversas em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Então eu vou estar com o Telegram e vou estar publicando nas redes sociais para a gente estar se encontrando por lá. E se caso começar a mesma palhaçada no YouTube, no Telegram, a gente se encontra, meu querido, através de um site que a gente vai fazer particular. E se começar com uma baboseira no site também, a gente encerra e você vem para cá congregar junto com a gente. Em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Deus abençoe a sua vida, meu amado. A gente não vai dar crédito para Satanás, porque para Satanás o dele está aqui, ó. Vê se você veja daqui, ó, debaixo dos meus pés. Aqui, Satanás está debaixo dos pés e a gente não vai compactuar com essa raça do diabo que está permeando por trás da internet, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Um abraço, beijão no coração. Tchau, tchau. Tem pedido de oração aí, querido? Vamos